Escolhido. Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. É porque Deus marcou um encontro com você para silenciar, de uma vez por todas, a voz que te assombra. É a voz que, mesmo depois de você ter sido perdoado, continua sussurrando no seu ouvido os seus erros passados. A voz que te faz olhar no espelho e se sentir uma fraude, indigno da graça e das promessas de Deus. Hoje, vamos desvendar uma das armas mais poderosas do céu para quebrar a síndrome da acusação. E eu sei, pela profundidade desta revelação, que o inimigo fará de tudo para te distrair e te tirar deste vídeo. Alguém vai te chamar, sua mente vai vagar, mas eu quero te motivar a ficar. Eu quero te pedir para lutar contra essa distração e permanecer comigo até o último segundo desse vídeo. Sabe por quê? Porque a sua libertação está no final desta mensagem. Fique comigo, escolhido, e eu te prometo que a Bíblia vai te mostrar a ferramenta legal que Deus te deu para cancelar o seu passado e silenciar essa voz para sempre. A sua vitória depende da sua atenção agora. Essa promessa de que Deus quer cancelar o seu passado e silenciar a voz do acusador é a chave para a sua liberdade, escolhido. O inimigo se alimenta da sua culpa. Ela é a corrente invisível que ele usa para te prender, te paralisar e te impedir de avançar para o seu propósito. Ele sabe que um escolhido que se sente culpado é um guerreiro que não luta, um profeta que não fala e um rei que não assume o seu trono. E se eu te dissesse que a Bíblia te dá a autoridade legal, um decreto divino para silenciar essa voz hoje e para sempre? E que a sua libertação não depende de quão bom você consegue ser, mas de quão bem você entende o que já foi feito por você. Antes de continuarmos a explorar este tribunal celestial, eu quero que você tome uma atitude de autoridade. Como um ato de fé que ativa o seu alvará de soltura, pare o vídeo por um instante e comente: Senhor, silencia a voz do acusador. Essa declaração de fé que você fez nos comentários é a sua primeira arma neste tribunal espiritual. E é crucial que você entenda exatamente contra quem você está lutando. A sua síndrome da acusação não é apenas um sentimento de baixa autoestima ou um problema psicológico comum. A Bíblia nos revela que esta é uma estratégia espiritual deliberada, orquestrada por um inimigo real. Escolhido no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, o apóstolo João ouve uma forte voz no céu que declara: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pense na profundidade desta revelação. O inimigo não é chamado de o destruidor ou o tentador neste versículo. Ele é especificamente nomeado como o acusador de nossos irmãos, e a sua principal atividade é nos acusar diante de Deus de dia e de noite. A voz que te assombra, que te lembra dos seus erros, que te chama de fraude e te diz que você não é digno, não é a sua própria voz. É o eco da voz do acusador, que tenta trazer para a sua mente a mesma acusação que ele faz no céu. A síndrome da acusação é, portanto, a externalização de uma batalha espiritual real pela sua identidade. Se o acusador usa o nosso passado como sua arma principal, Deus nos deu na Bíblia o exemplo mais poderoso de um passado completamente cancelado. A história de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo, é a prova definitiva de que o seu passado não tem poder para definir o seu futuro. Saulo não era um pecador comum, ele era um terrorista religioso. A Bíblia diz em Atos 8 que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele consentiu na morte de Estevão. O passado dele não era de erros simples, era de sangue, ódio e perseguição direta contra o povo de Deus.
Se existia alguém que o acusador tinha um caso perfeito para paralisar, era Saulo. Os próprios crentes, depois da conversão dele, tinham medo de recebê-lo, pois sua reputação o precedia. Mas no caminho de Damasco, Jesus não apareceu para Saulo com uma lista de suas falhas. Ele apareceu com um chamado para o seu futuro. Deus não viu o perseguidor, ele viu o maior apóstolo da história da igreja. Deus cancelou o passado de Saulo de forma tão completa que o transformou em Paulo. A lição para você, escolhido, é que se a graça de Deus pôde transformar um assassino de cristãos no maior pregador do Evangelho, ela pode cobrir qualquer erro, qualquer falha, qualquer pecado que o inimigo tente jogar no seu rosto. O seu passado não é maior que o sangue de Jesus. A síndrome da acusação perde toda a sua força quando entendemos a profundidade da graça que transformou Saulo em Paulo. Se a nossa batalha é contra o acusador e o nosso maior exemplo de vitória é a graça que transformou Saulo em Paulo, precisamos entender o ato legal que Deus executou no tribunal do céu para silenciar essa acusação. A síndrome da acusação só tem poder sobre você, escolhido, se você não entender a natureza do seu perdão. O inimigo te acusa de uma dívida que já foi paga e cancelada. Para aprofundarmos neste conceito, precisamos conhecer a palavra grega para perdão ou remissão, que é aphesis, se pronuncia aphesis. No Novo Testamento, aphesis não é apenas um sentimento de está tudo bem. É um termo legal e financeiro. Significa libertação, cancelamento de uma dívida, remissão de um castigo. Quando João Batista pregava o batismo de arrependimento para remissão, aphesis, de pecados, ele estava falando de um cancelamento legal da dívida. Quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas te perdoou, ele proveu o aphesis. Ele pagou a dívida completa que o acusador tinha contra você. O inimigo chega diante de Deus com a sua nota promissória de pecados passados, mas Deus mostra a ele o recibo, o sangue de Cristo, que atesta o aphesis, o cancelamento total. A lição para você, escolhido, é que a síndrome da acusação é uma fraude. É o inimigo tentando te cobrar uma dívida que já foi legalmente cancelada. Se o aphesis, o cancelamento legal da nossa dívida, é o que Deus fez por nós, qual deve ser a nossa resposta prática quando a síndrome da acusação tenta nos paralisar? A palavra de Deus nos mostra que a arma mais poderosa para silenciar o acusador não é um argumento lógico, mas um ato de adoração extravagante. A acusação prospera no silêncio da culpa, mas ela é sufocada pelo som do louvor. A história da mulher com o vaso de alabastro, em Lucas, capítulo 7, é o exemplo inédito e perfeito disso. A Bíblia a descreve como uma mulher pecadora daquela cidade. Seu passado e seus erros eram públicos. Ela era uma mulher marcada pela acusação. Quando ela soube que Jesus estava na casa de um fariseu chamado Simão, ela entrou e se prostrou aos pés de Jesus. Ela não disse uma palavra de defesa. Em vez disso, ela começou a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, a secá-los com seus cabelos, a beijá-los e a ungí-los com um perfume caríssimo. Enquanto ela adorava, o acusador, representado pelo fariseu, a julgava em seu coração. Se este fosse profeta, conheceria quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O fariseu estava focado no passado dela, mas Jesus estava focado no ato de adoração dela. Jesus então a defendeu, cancelou o passado dela publicamente e disse: os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A lição para você, escolhido, é que a sua adoração extravagante, o seu ato de se derramar aos pés de Jesus, mesmo se sentindo sujo, é o que silencia a voz da acusação e libera o perdão e a paz de Deus sobre a sua vida.
Se a adoração extravagante da mulher com o vaso de alabastro silenciou o acusador no presente, a palavra de Deus nos dá a prova definitiva e inédita de como ele cancela o nosso passado de forma eterna. A história de Raabe, a meretriz de Jericó, é o testemunho mais poderoso de que o seu passado não tem a palavra final sobre o seu destino. Se você, escolhido, luta com a síndrome da acusação, pensando que seus erros te desqualificaram para sempre, a história de Raabe é o seu alvará de soltura. Pense no caso dela. Raabe não era apenas uma pecadora, ela era uma inimiga de Deus. Ela vivia em Jericó, uma cidade que Deus havia decretado para a destruição total. O acusador tinha um caso legal perfeito contra ela. Ela estava condenada por sua profissão e por sua nacionalidade. Mas o que Raabe fez? Ela ouviu as histórias sobre o poder de Deus e agiu com uma fé audaciosa. Ela escondeu os espias hebreus, traindo sua própria cidade para se aliar ao Deus de Israel. E o que Deus fez? Ele não apenas a salvou da destruição, ele fez algo muito mais profundo. Ele cancelou o passado dela de forma tão completa que a adotou em seu povo. A prova final de que o passado dela foi apagado e que silencia qualquer acusador está no primeiro capítulo do Novo Testamento. Quando Mateus lista a genealogia de Jesus Cristo, lá está o nome dela. Raabe, a antiga meretriz de Jericó, agora eternamente honrada como uma ancestral direta do Messias. A lição para você, escolhido, é que quando você se arrepende e se agarra a Deus pela fé, Ele não apenas te perdoa, Ele reescreve a sua história e te enxerta na linhagem da realeza celestial. Se a graça de Deus foi tão poderosa a ponto de transformar a identidade de Raabe, uma meretriz, em uma ancestral da linhagem de Jesus, precisamos entender a natureza do que Deus faz com o nosso passado no tribunal do céu. O perdão de Deus não é como o perdão humano, que muitas vezes perdoa, mas não esquece. O perdão de Deus é um ato legal de cancelamento total. Para aprofundarmos neste conceito, podemos olhar para a palavra hebraica machá, se pronuncia maká. A palavra maká é um verbo poderoso que significa limpar, apagar completamente, varrer ou extinguir. É a palavra que seria usada para descrever o ato de apagar a tinta de um pergaminho. Em Isaías 43:25, Deus faz esta promessa incrível. Eu mesmo sou o que apago, o Macá, as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Pense na profundidade disso, escolhido. Deus não apenas perdoa os seus pecados, Ele os Macá. Ele os apaga dos registros celestiais. A síndrome da acusação, com a qual você luta, é o inimigo tentando te mostrar um pergaminho que Deus já limpou. A lição para você é que no momento em que você se arrepende, Deus aplica o Macá sobre o seu passado. Legalmente, diante do tribunal do céu, o seu erro não existe mais. Agora que entendemos a estratégia do acusador e as armas legais que Deus nos deu para vencê-lo, a conclusão se torna clara e poderosa. A sua mente, escolhido, é um tribunal. De um lado está o inimigo, o promotor, que te acusa dia e noite, usando a evidência do seu passado para tentar te condenar. Do outro lado está Jesus Cristo, o seu advogado de defesa, como 1 João 2:1 nos diz, o justo que intercede por nós. Quando o acusador apresenta o seu passado, o seu advogado não nega o fato. Ele apresenta a prova do pagamento. Ele apresenta o afesis, o cancelamento total da sua dívida, assinado com seu próprio sangue. E o Pai, o justo juiz, ao ver o sangue, pega o livro de registros e aplica o Macá. Ele apaga completamente a sua transgressão. A síndrome da acusação com a qual você luta é, portanto, uma fraude legal. É o inimigo tentando te prender por um crime que já foi perdoado, por uma dívida que já foi cancelada e por um registro que já foi apagado. A sua liberdade não está em tentar ser perfeito,
mas em concordar com o veredito final do juiz, que olhou para você e declarou inocente. Não por causa do que você fez, mas por causa do que o sangue fez. A partir de hoje, escolhido, quando a voz da acusação vier à sua mente, não discuta com ela. Apenas declare o veredito final. Fui justificado pelo sangue de Cristo. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a viver debaixo da síndrome da acusação e anseia pela liberdade que Cristo conquistou. Você recebeu hoje a revelação de que seu passado não apenas foi perdoado, mas legalmente cancelado pelo Afesis e apagado pelo Macá. Você não é mais definido pelos seus erros, mas pela sua identidade em Cristo, como demonstram as vidas de Paulo, da mulher com o vaso de alabastro e de Raabe. A sua jornada para viver nesta liberdade começa agora, com a decisão de aceitar o veredito final de Deus e silenciar a voz do acusador. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento. É um ato profético, é a sua alma batendo o martelo no tribunal da sua mente e declarando caso encerrado. Por isso, se você decidiu hoje viver na liberdade do passado cancelado por Deus, comente com o número da perfeição divina, digite 7 aqui nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te libertou, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão presos na culpa. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa ouvir que o seu passado não tem mais poder sobre ele. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas revelações.